Vamos começar aqui então a modelagem do sistema das tabelas principais que nós vamos ter no nosso sistema, beleza? Então eu vou criar um novo modelo aqui no Workbench. Vou colocar o nome dele aqui de biblioteca. Só dar um clique duplo aqui. Biblioteca. Ok. E aqui a gente vai adicionar um diagrama. O primeiro diagrama aqui, onde a gente vai colocar as principais entidades. Muito bem, o que eu vejo aqui como o mais importante? Numa biblioteca, o que eu vejo que é o mais importante é livro, né? Então, lembrando daquela ideia de criar o core primeiro do sistema para depois ir fazendo os outros itens, então a primeira tabela que eu penso que a gente tem que colocar aqui é a tabela de livros. Então eu clico aqui na tabela, Place New Table, aí clico na área aqui, ele vai mostrar a tabela. Dou um clique duplo nela para editar as informações dela. Eu vou colocar aqui, só que em vez de chamar de livro, eu vou chamar de obra. Por quê? Pode ser o livro, pode ser o DVD, pode ser um jogo, pode ser o que for que a gente vai considerar como uma obra, ok? Então vou chamar ela de obra, é uma obra da biblioteca. Uma obra, ok. Não, né? Não é sistema de construção civil, não. Vamos lá. Então aqui eu vou criar a obra, depois eu crio os campos aqui. Uma nova, ele já criou ali já, mas tudo bem. Uma nova tabela que eu vou criar aqui vai ser de autor. O padrão que eu utilizo na criação de banco de dados, das tabelas, é sempre letras minúsculas e sempre no singular. Eu sei que tem vários desenvolvedores, cada um utiliza um padrão diferente. É legal você estabelecer o padrão e seguir sempre o mesmo padrão que você cria, que você estabeleceu. No meu caso aqui, eu sempre utilizo letras minúsculas e no singular, ok? Um outro item aqui que eu vou precisar, uma outra tabela que eu vou precisar também nessa biblioteca vai ser o exemplar, ou seja, essa obra ela é de um autor e ela vai ter os exemplares, ou um só ou vários exemplares da mesma obra. Então vamos colocar aqui exemplar. E mais uma tabela aqui que nós vamos criar vai ser da editora. Vamos alterar aqui editora. Muito bem. E por último aqui, nesse momento que a gente vai criar, é uma tabela para assuntos. Eu acho que eu fiz coisa errada aqui. Autor, exemplar. Exemplar, essa é editora. E essa aqui, assunto. Muito bem. As tabelas principais eu já criei aqui. Vou criar os primeiros campos aqui nas tabelas. Eu não quero fazer um vídeo muito maçante com muita informação do processo aqui, que é bem tranquilo. Então, eu acredito que vocês já saibam criar, fazer a modelagem do banco de dados, criar campos nas tabelas. Então, eu vou fazer de forma simplificada aqui e vou acelerar o vídeo também para ficar mais tranquilo para vocês aí, não ficar preso muito tempo no assunto. Então é o seguinte, pessoal. Nessa primeira tabela aqui, eu vou mostrar para vocês um outro padrão que eu utilizo aqui. Para cada tabela do banco de dados, eu crio um prefixo para os campos, ok? Aqui eu sempre trabalho dessa forma. Então, cada tabela vai ter um prefixo exclusivo, que eu utilizo 3 letras. 3 letras. Normalmente a primeira, a segunda, a terceira, ou então as consoantes, as principais consoantes. Mas eu sempre utilizo esse prefixo em todos os campos da minha tabela, vai ter esse prefixo, ok? Por que eu faço dessa forma? Vou explicar para vocês. Por exemplo, o campo ID. Vamos supor, eu tenho a obra aqui, eu crio o campo ID aqui, na obra. Em todas as tabelas eu crio o campo ID. Aí toda vez que eu vou fazer um join, vou fazer um select, que vai precisar referenciar mais de uma tabela, eu tenho que ficar especificando a tabela mais o campo. Então, dessa forma que eu faço aqui, criando um prefixo para cada tabela, cada campo vai ter um nome exclusivo no banco de dados. Repetindo, cada campo vai ter um nome exclusivo no banco de dados. Então, por exemplo, eu vou ter obra aqui, vamos colocar o prefixo de obra de OBR. OBR. Então, vou ter aqui OBR ID, ou seja, não vai ter nenhuma tabela no banco de dados que vai ter esse campo OBR ID.
Ele pode ter, por exemplo, as ID, edit ID, alguma coisa assim, EZ ID, mas OBR ID não vai ter. Por quê? É um campo exclusivo, é um nome exclusivo. Aí a gente pode colocar aqui OBR título. Eu já configurei aqui o meu Workbench para criar campos com varchar de 255 no caso de texto, né? Ah tá, aqui no ID aqui eu também sempre utilizo auto incremento, né? E eu sempre utilizo unsigned porque ele vai trabalhar só com números positivos, não vai aceitar inteiro negativo, ok? Então eu utilizo aqui chave primária not null, né? Que é o ID, é claro, sem unsigned, né? Que é sem sinal, né? Somente positivo e autonumeração, auto incremento, ok? Aí o título aqui, eu coloco aqui o varchar de 255 e beleza, por enquanto eu vou deixar só esses dois campos. Depois a gente coloca os outros. Só mais um aqui que é OBR data. OBR data de publicação. Opa. Vamos colocar OBR publicação. Vamos colocar date, pronto. Só esses três campos aqui na minha tabela obra. Vamos trabalhar aqui com a segunda tabela que eu criei, que foi de autor. Então vamos criar o primeiro campo aqui. Deixa eu ver, Alt ID, tá bom? Vamos deixar aqui unsigned, auto incremento, alt nome, varchar e eu pensei que como que faz a referência do nome dele, né? Seria referência, alt referência, que é tipo quando aparece o sobrenome primeiro, depois vem o nome. Vou deixar assim por enquanto. Então, pessoal, eu criei aqui poucos campos de cada tabela. Eu vou precisar criar mais campos para todas essas tabelas aqui. Mas eu criei esses principais aqui só para a gente já começar a fazer os relacionamentos para vocês verem como que vai ficar essa estrutura até esse ponto aqui que a gente já fez, ok? Então, o primeiro relacionamento mais óbvio aqui, a gente vai ter uma obra que tem um autor, ou seja, uma obra pode ter vários autores e um autor pode estar em várias obras. Então, um relacionamento de muitos para muitos aqui. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos criar aqui, vamos colocar editora, que uma obra só vai ter uma editora exclusiva. Para a gente criar aqui primeiro, depois a gente faz esse muitos para muitos do autor aqui. Então a gente vai pegar aqui, nas ferramentas aqui do Workbench, a gente tem aqui, eu costumo brincar que é o pé de galinha, que é essa ferramenta aqui, ó, Place a New, um AN, né? Não identificado relacionamento. É um relacionamento não identificado, de um para muitos, né? Esse aqui é um para muitos. A gente utiliza essa opção aqui, não identificado, que eles chamam de não identificado, e aqui a gente tem a opção de identificado. O que significa isso? Quando a chave estrangeira faz parte da chave primária na tabela, ela se torna um relacionamento identificado. Aqui, ó, ele vem como chave primária. Mas no nosso caso aqui, você não precisa se preocupar com isso, a gente vai utilizar não identificado mesmo. A gente pega aqui essa opção aqui do pé de galinha pontilhado. A gente pega quem que vai receber a chave, quem vai ficar com a chave estrangeira, né? No caso aqui, a obra vai receber a editora. Então essa obra aqui, eu vou indicar aqui qual a editora que ela é. Então eu vou clicar primeiro, eu cliquei aqui, já está marcado, tá vendo? Ó? O relacionamento de um para muitos. Então eu clico primeiro no que vai receber a obra e depois eu clico na editora. Aí ele vai criar essa linha aqui e vai criar o campo aqui dentro da obra, ok? E vai fazer a vinculação aqui, ó. Eu tenho uma obra relacionada à editora. Então eu vou indicar essa obra de qual editora que ela é, ok? Aí o que eu faço aqui nessa tabela de obra? Eu vou alterar esse nome do campo aqui, que ao invés de editora, edit ID, vai ser
OBR, eu vou pegar o prefixo que eu estou utilizando na tabela para indicar qual que é a editora. Eu vou subir aqui um pouco, colocar antes. Vamos deixar antes aqui. E aqui ele já vai criar para mim o índice aqui, né? Da obra, e vai criar a foreign key aqui, né? A chave estrangeira, indicando que esse campo aqui referencia a tabela editora, que é o campo OBR Edit ID, que referencia o campo Edit ID. E aqui, ó, a gente tem on update, on delete, que é quando, por exemplo, se eu excluir a editora, o que acontece com as obras que estão relacionadas a essa editora? Neste caso aqui, o padrão que eu deixei aqui é o Cascade. O que vai acontecer? Se eu excluir uma editora, automaticamente ele exclui todas as obras relacionadas. Eu acho isso muito perigoso, então eu vou colocar aqui set null restrict. Set null, melhor. Aí ele vai acusar aqui porque o campo está como not null, né? Remove not null, ok. Porque o campo aqui da obra estava como não nulo aqui, né? Aí, o que acontece? Se eu excluir uma editora, as obras que estão relacionadas à editora vão ficar como nulas, ok? E se eu atualizar alguma informação, no caso aqui o ID da editora, ele atualiza automaticamente as obras, beleza? Esse caso aqui no update não vai fazer muita diferença não, beleza? Muito bem, a gente vai ter também aqui, vamos pegar o exemplar aqui agora, ó. Esta obra que pertence a uma editora específica, ela pode ter um ou mais exemplares, ok? Ou pode ter nenhum também, se extraviar os exemplares, pode ter nenhum, né? Vamos colocar assim. Então, esse exemplar aqui, eu preciso saber o exemplar de qual obra ele pertence. Então, a gente vai usar novamente aqui o mesmo relacionamento aqui, o pé de galinha pontilhado. Aí eu clico, neste caso, eu vou clicar primeiro no exemplar, que ele vai receber a chave estrangeira da obra. Aí eu clico na obra, ele gerou aqui, criou o campo, obra OBR ID. Eu vou editar aqui numa nova guia, só para não fechar minha tabela aqui de baixo. E aqui eu vou alterar o prefixo. Em vez de obra, eu vou colocar EZ de exemplar OBR ID, ok? O que acontece? Vamos subir aqui. Faz sentido ter um exemplar sem ter a obra? A resposta é não. Por quê? O exemplar a gente pode chamar de uma entidade fraca, né? Sem obra, o exemplar não existe. Então, eu posso marcar aqui como not null, ou seja, eu não posso ter um exemplar sem obra. No caso aqui, uma obra sem editora também não faz muito sentido, mas poderia ser, por exemplo, um jogo que não pertence a uma editora. Então, ele ficaria sem obra. Então, neste caso da obra aqui, eu deixei o campo da editora com a possibilidade de receber nulo, ok? Muito bem, nosso banco de dados já está tomando forma. Vamos colocar aqui do lado de cá. Lembrando o seguinte, pessoal, à medida que você vai modelando o banco de dados, você vai observar que o quê? As tabelas que são as principais são as que vão ficar no meio e elas vão ter o máximo de ramificações aqui. Porque obra vai ser utilizada aqui no caso, a tabela de obra vai ser utilizada praticamente no sistema inteiro. Então essa aqui é uma das principais, beleza? É a principal, né? Podemos dizer assim. Ela e exemplar, né? Eu acredito que exemplar também vai ser muito utilizada. Então beleza, a gente vai precisar aqui criar agora os relacionamentos de obra e autor. Aquele exemplo que eu falei anteriormente, a gente vai precisar de um relacionamento de muitos para muitos. Ou seja, um autor ele pode ter várias obras e uma obra pode ter vários autores. Então é um relacionamento de muitos para muitos. E para fazer um relacionamento de muitos para muitos, a gente precisa de uma tabela intermediária. O relacionamento de muitos para muitos, na verdade, são dois relacionamentos de um para muitos. Vamos ver isso aqui na prática para ficar mais simples para vocês entenderem. Eu vou aqui na própria ferramenta do Workbench, a gente pode criar aqui, ó, NM, esse tipo de relacionamento, ó, NM é de muitos para muitos. Então eu clico primeiro aqui na obra e depois no autor. O que ele vai fazer? Criou uma tabela intermediária aqui, ó,
obra, autor. Então essa tabela vai servir de intermediária nesse caso. Essa tabela de intermediária eu preservo aqui, ó. Vou colocar numa nova guia. Eu preservo o nome aqui com um underline, para indicar que é um relacionamento de muitos para muitos, entre obra e autor. E aqui eu vou colocar um prefixo para ela também. Em vez de usar obra OBR-ID, eu vou criar um prefixo aqui para ela que vai ser OBA, que vai ser obra e autor, ok? OBA, OBR-ID e OBA, Alt-ID. Ok? Eu posso colocar aqui também um outro campo para indicar OBA principal, por exemplo. Vou colocar um timeint, que é só para indicar sim ou não. Então aqui a gente já tem esse relacionamento de muitos para muitos entre obra e autor. E a gente vai fazer a mesma coisa com assunto. Por exemplo, um livro que está falando sobre, sei lá, romance, um livro sobre romance, o assunto romance pode ter várias obras relacionadas a romance. E uma obra pode ter vários assuntos, é um romance policial, por exemplo. Então, teria 2 assuntos aqui relacionados à mesma obra. Por isso eu vou utilizar também o relacionamento de muitos para muitos. Então, voltando aqui, eu pego aqui o NM, clico em obra e na sequência em assunto. Ele vai criar a tabelinha intermediária aqui, obra, assunto. Eu posso colocar mais um campo aqui, obra, assunto. Vamos editar aqui no new table. Trocar o prefixo, né? Aqui a gente está com problema, né? Porque a gente tem obra, autor, eu coloquei OBA. E obra, assunto também seria OBA, né? Mas como eu não posso usar o mesmo prefixo para 2 tabelas, vou colocar OBS. Então é isso, pessoal. Aqui eu já terminei aqui a modelagem da parte principal do sistema. Eu vou gerar o banco de dados agora aqui no servidor para começar a criar as aplicações no próprio Script Case. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte inicial, desse processo. Eu quero saber também de você se você faz diferente, o que você sugere. Eu estou aberto aqui a receber suas orientações. Vocês podem escrever nos comentários ou me mandar diretamente. Vai ser um prazer receber aqui de vocês essas orientações. E na sequência a gente começa a fazer as aplicações, tá bom? Um abraço e até o próximo.